Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós desautorizamos, resistimos e desabilitamos todo o poder maligno das trevas, em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. Prazer recebê-los aqui na Igreja Batista Alameda, em Curitiba, Paraná. Você que nos ouve pelo rádio, pelo CD, você que nos vê através do vídeo na televisão, feche seus olhos mais uma vez e repita comigo assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor o meu coração, a minha mente e o meu entendimento. Eu quero conhecer a verdade. E eu creio que a Bíblia é a verdade. Eu decido crer que a tua palavra, que é a verdade, me libertará essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós começamos na semana passada falando sobre fundamentos do Ministério de Libertação, é um treinamento para a igreja. E falamos também a respeito da vida do ministro de libertação, daquele que tem um chamado para trabalhar no ministério. É um chamado não para pessoas especiais, mas para todo aquele que crê, porque esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios. Jesus Cristo, ele começa o seu ministério anunciando que ele veio para libertar cativos. A sua agenda dizia que ele viria, e ele veio para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano do perdão, o ano aceitável do Senhor. Amém, igreja? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, todo esse material que a gente está trabalhando, vocês vão poder baixar no site www.pastorlobo.com. Ali você entra e até a quarta-feira a gente já disponibiliza o material da semana seguinte, para que você possa trazer esse material, para que você seja abençoado e faça anotações. Hoje nós vamos caminhar no primeiro passo, que nós chamamos o primeiro passo de libertação. Nós já falamos na semana passada do material que a gente usa como trilho da nossa caminhada do ministério. E eu quero dizer para você, com muito carinho, que não há nenhum motivo e nenhuma intenção de feri-lo aqui. A intenção é apenas que você seja livre. A intenção é apenas que você conheça a verdade. E hoje nós vamos falar sobre falsificações. Tem muita gente que vive debaixo de maldição, de dor, de sofrimento. Vive com a porta da sua casa escancarada, a porta da sua vida aberta a todo tipo de ataque maligno. Por quê? Porque acreditou numa falsificação, acreditou numa imitação. Então eu quero dizer para você que tudo aquilo que a gente está ministrando está na palavra de Deus. Tudo que a gente ministra está na Bíblia e você pode consultar em casa, tá bom? Libertação, gente, é um encontro com Deus através do reconhecimento da verdade de que Jesus Cristo é o Senhor e que por sua obra na cruz ele desfez todas as obras do diabo. Ele já desfez todas as obras do diabo. Você não é liberto pelos passos de libertação em Cristo. Quem liberta você é Jesus Cristo. E o que liberta é a sua resposta ao Senhor em arrependimento e fé. Então você tem que estar disposto a mudar de vida. A pessoa que vai ser liberta precisa querer ser liberta. Eu preciso querer abandonar aquilo que me mantém dentro da prisão, aquilo que me mantém dentro do calabouço espiritual e que me prende e não me deixa ser feliz.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz isso, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nos ordena para que a gente não dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Não dê lugar à carne. Não dê lugar ao mundo. A Bíblia diz que somos seres espirituais e também somos seres com corpo físico. Então, tem gente que precisa de assistência médica. O apóstolo Paulo, ele no fim da vida, ele diz, traga também Lucas, o médico amado. Então, não deixe de buscar o seu médico, tá bom? Antes da ministração, vocês lembram desses passos? Anunciar a chegada do reino de Deus, estabelecer o domínio e a autoridade do Senhor sobre pessoas e o lugar, proibir o acesso de todo espírito não autorizado pelo Espírito Santo. E eu quero falar para você agora que tem vindo no culto de libertação. Você poderá ouvir vozes, gente, preste atenção, do tipo, isso não vai dar certo, para que você vai lá? É tudo mentira, não acredite no pastor, não acredite na Bíblia. Você poderá ouvir essas vozes. E se você ouvir essas vozes, você vai falar. Você precisa comunicar a sua fé. E você precisa colocar essas vozes debaixo da autoridade do Senhor. Diga, cale-se, sai em nome de Jesus. Não adianta você ficar pensando. O diabo, ele é um ser espiritual que não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente. Não adianta você pensar contra ele. Você precisa falar contra ele e mandar ele embora e se calar em nome de Jesus. Então, se você ouvir essa voz, costure a boca do maligno em nome de Jesus. Eu queria fazer um exercício com você agora. E eu quero que você entenda que a verdade, ela vai ser verdade, você crendo ou não. A verdade sempre será a verdade. E você tem uma identidade, não porque eu quero que você tenha, não porque a Igreja Batista Alameda quer que você tenha, mas Jesus, ele te deu essa autoridade. Mais do que isso, ele te deu uma identidade. E você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Eu quero convidar você para ficar de pé agora, em nome de Jesus. Todos vocês. Eu quero que você olhe e que você repita comigo. Você repita comigo. Fique de pé, por favor. Eu não gostaria, só se você não puder, por algum outro motivo, não ficar em pé. Olhe para cá, eu quero começar a ler. E eu quero que você repita, ainda que sussurrando. Tá bom? Quem eu sou? Quem você é? A sua identidade é essa. Vamos lá? Sou uma nova criatura, criado em verdadeira justiça e santidade. Sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote. Sou abençoado em todas as coisas, e onde ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor, sou luz do mundo, sal da terra, sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Morada de Deus no Espírito, santuário de Deus na terra. Sou forte, porque o Senhor é a força da minha vida, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos, sou livre de toda condenação, do domínio do pecado e de toda maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. Sou guardado pelos anjos de Deus. Amém, igreja? O que eu tenho, igreja? O que você tem em Cristo?
O que Cristo conquistou para você na cruz? Vamos lá. Pertence ao Pai, pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder do diabo, em nome de Jesus. Tenho perdão dos meus pecados e já não há nenhuma condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à minha tenda. Tenho a proteção de Deus e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho os pés de corça e ando nos lugares altos. Tenho poder para testemunhar, expelir demônios e curar enfermos pelo Espírito de Deus e em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem em sua eficácia. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida, por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade no Espírito Santo, tenho vida em abundância, eu tenho tudo que habita. O que eu posso? No Senhor, o que eu posso? Posso naquele que me fortalece. Posso reinar em vida, posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com poder. Posso exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes, escorpiões, e nada me fará dano algum. Posso amar e perdoar, posso em tudo dar graças, posso viver em saúde, segurança e liberdade. Posso ligar e desligar na terra, em concordância com outros, e será ligado e desligado nos céus. Posso andar em plena vitória, posso pedir o que quiser, segundo a palavra de Deus, e me será feito. Posso viver na bênção, posso vencer a tribulação, posso vencer a tentação, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Então agora você pode sentar também. A minha posição em Cristo diz que eu não sou uma vítima. Escute, você não é uma vítima imprensada entre dois poderes que tentam brigar por você. A palavra de Deus diz que você já venceu o maligno. É isso que diz 1 João. Filhinhos, vós sois fortes e já vencestes o maligno. Não existe confronto de poderes. Deus de um lado, o diabo de outro lado. Não é nada disso, gente. O diabo é criatura que se rebelou contra Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor vai aniquilá-lo com a eficácia e o poder da sua vinda. E vai destruir ele assim, ó, com o sopro da sua boca. O que está em jogo aqui, gente, é a verdade contra a mentira. Escute, quando a igreja foi estabelecida em Jerusalém, sabe qual foi a primeira ação de Deus de juízo contra a igreja? Não foi por causa de um escândalo sexual. Não foi por causa de corrupção, de mensalão, do escândalo daquele tempo, daquela época. Não foi por causa de dinheiro. Foi por causa da verdade e a mentira. Quando Deus, ele julga a igreja, ele diz assim: Ananias, porque Satanás encheu o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo. O diabo sabe que se ele colocar na tua vida uma mentira, isso tem poder para tirar você debaixo da bênção do Senhor. Então você precisa conhecer apenas a verdade. É a verdade que vai te libertará. Satanás é o enganador. Só Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Mas às vezes a realidade do pecado e a presença do mal podem parecer mais reais do que a presença de Deus.
Mas isso faz parte do engano do maligno. Quem é o agente libertador? Quem é, gente? A verdade, que é a palavra de Deus. Então escute, ministros, pastores, o que liberta o homem é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, se você insistir no discipulado, você está usando o caminho e as armas de Deus para a libertação da sua igreja. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem duas armas que nós vimos na semana passada. Quais são as duas armas do maligno? O medo e a mentira. Ele sempre vai trabalhar com isso. Tem crente que morre de medo do diabo. Tem crente que fala para mim assim: pastor, eu não oro alto, porque senão o diabo vai ouvir o que eu quero. Tem gente que acha que o maligno, de alguma maneira, vai chegar e vai impedir algo. Se você estiver debaixo da obediência do Senhor, o maligno não te toca. Mas o que acontece? Como é que ele tem acesso à minha vida, pastor, então? Porque em algum momento da minha caminhada, eu acreditei na mentira. Porque em algum momento na caminhada, eu fui levado por um caminho de engano, por um caminho de falsificação. Alguém já comprou alguma coisa falsa aqui? A gente fala erradamente que vem do Paraguai, não é isso? Vem do Paraguai. Vem não, gente. Paraguai não fabrica falsificado. Paraguai só comercializa. E a gente acaba comercializando aqui também. Então o falso e a maior expressão de falsificação do maligno ainda está por vir, que é o anticristo. Os filmes e Hollywood projetam o anticristo como um camarada que tem um 666 na testa, e ele é mau e vai enganar assim, com ferro e com fogo. Gente, ele vai ser parecido com Jesus. A ponto de Israel, a nação escolhida do Senhor, fazer uma aliança com ele. E achar que ele é o Messias que havia de vir. Ele vai ser de tal maneira bem falsificado, que ele vai enganar gente que conhece a Escritura. E se possível fosse, enganaria até os escolhidos, eu e você que está aqui. Então você precisa conhecer a verdade. Primeiro passo, gente, que a gente faz na libertação, qual é? É o falso versus o real. Eu preciso saber aquilo que é falso e aquilo que é real. Quando você recebe uma nota assim, gente, você recebe uma nota, essa aí, é falsa ou verdadeira, gente? Hein? Isso aqui é moleza, né, gente? Só que o maligno, ele faz de outra maneira. E essa aqui, qual que é falsa e qual que é verdadeira, gente? Aí fica difícil, né? Não fica difícil? Então você tem que conhecer algumas características do falso e do verdadeiro. Então eu quero dizer para você, meu querido, que está nos visitando aqui, existe uma realidade só, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Nós vamos aqui passar por algumas falsificações do Evangelho. O que é uma religião, gente? Uma religião é um esforço inútil. Vou repetir. A religião é o esforço inútil do homem para tentar chegar em Deus. Isso é religião. O que é o Evangelho? É a vinda, é o esforço de Deus para te salvar. Você é salvo porque uma pessoa te salvou. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele te salvou. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. São presentes que Deus te deu. Então não imagine aqui que eu estou criticando você que está me vendo em casa, você que está ouvindo pelo CD essa mensagem. Nós não estabelecemos aqui nenhuma barreira contrária à religião. Nós estabelecemos apenas a verdade. Então tudo aquilo que você ouvir aqui,
não tem nenhuma intenção de ofender, de criticar, ou de machucar, ou de ferir alguém, ou você que está aqui, mas apenas de apresentar aquilo que é falso e aquilo que é real. Amém? Mas temos, segundo aos Coríntios 11:3, essa preocupação da igreja. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, tem um temor. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que são sentidos, gente? Tato, olfato, paladar, não são sentidos? Pastor, eu estou sentindo uma direção, para mudar a minha forma de crer. Escute, se ela não passa pelo crivo da Escritura, é um engano, é uma falsificação. E nós vamos ver algumas religiões que fornecem falsificações muito parecidas da salvação. Falsificações muito bem elaboradas a respeito daquilo que a Bíblia diz como a verdade, mas é uma mentira. O anticristo, gente, essa figura que nós conhecemos através dos filmes, e pouco se fala e pouco se prega nas igrejas, ele se opõe à verdade. Ele não gosta da verdade. Então, como é que o mundo espiritual maligno opera? Ele opera nas trevas. Nas trevas, tudo aquilo que você oculta, tudo aquilo que você esconde, tudo aquilo que fica debaixo das trevas, ali está o domínio do maligno. Ali está o domínio de Satanás. Mas quando você confessa, quando você traz a luz, quando você apresenta diante de Deus, se arrepende e abandona, o maligno não tem mais ação sobre a sua vida. Tem muita gente que fala assim: pastor, o senhor ora por mim para eu ser liberto? Pastor, eu quero ser liberto da minha vida financeira destruída. Aí eu digo para ele assim: então tá, mas você não pode mais fazer conta, porque a Bíblia diz que dívida, e nós vamos falar isso lá no final, é pecado. Mas a irmãzinha não aguenta ficar sem fazer dívida. Aí tem cartão da loja pernambucana, da C&A, da loja americana, da Renner, o cartão Visa, o Mastercard, aí já entrou no cheque especial, já gastou. Gente, a Bíblia diz para a gente não fazer isso. Aquele que adquire dívida não vai ser cabeça, vai ser cauda. Ah, pastor, mas é uma palavra muito dura para mim essa. Mas é a verdade. Você não quer viver livre? Você não quer, então, você vai... Aí a primeira coisa que eu faço, quebra os cartões de crédito. Pastor, mas o senhor é muito radical. Não sou não. Eu sou bíblico. É o que está na Escritura. E, gente, a Bíblia não erra. Sabia que a Bíblia não erra? Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. 1 João 2,18. Olha o verso 19, o que vai dizer? Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Gente, sabe de onde que vem a falsificação? Sabe de onde? De dentro da igreja. O anticristo e esses anticristos que se opõem à verdade, eles vêm do nosso meio, é isso que diz a Escritura. E pior do que isso, são sedutores. Mas no Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, ou seja, se desviarão, se afastarão, se separarão da fé, dando ouvidos a espíritos, escute, enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, 1, 2. Gente que acredita em fábulas, gente que acredita em engano, gente que ouve doutrinas, a Bíblia diz, doutrinas de demônios. Sabe por que eles fazem isso com você? 2 Tessalonicenses 2,
de 8 a 12. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Agora preste atenção. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Pastor, mas eu vi um sinal. Mas eu vi um milagre. Prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça. Para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não, eu conheci a verdade, mas não quero crer nela. Eu fiquei sabendo lá que eu sou sal da terra, luz do mundo, que eu tenho uma identidade vencedora, que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas eu não quero acreditar nisso. Aí você vai viver aprisionado. E diz mais, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Pastor, eu conheço a verdade, mas o pecado é tão bom, e é o pecado que aprisiona você debaixo da maldição, mas isso é assunto para a semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre maldição. E tem muita gente ensinando bobagem sobre maldição, mas nós vamos ver à luz da Escritura, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre bênção e maldição. Como é que eu consigo discernir o falsificado, pastor? Nós chamamos o falsificado de seita. Esse irmão trouxe uma heresia para a igreja. Então, como é que você consegue discernir? Em primeiro lugar, pastor, meu irmão, recebi uma nova revelação. Eu vi um anjo. O anjo me levou para um local e me mostrou algo além da Escritura. Negação da autoridade única da Bíblia. A nossa única regra de fé e prática chama-se Bíblia Sagrada. Ah não, mas você tem que ter um outro livro que explica a Bíblia. Você tem que ter um outro livro que tem uma nova revelação, que vai dar uma interpretação outra, que vai dar uma visão outra, que não a visão bíblica. Gente, isso é uma falsificação. Poder absolutizado no homem. Vou contar para vocês uma história aqui. Havia um pastor presbiteriano. Quem conhece a igreja presbiteriana sabe que é uma igreja seríssima, é uma igreja cristã, evangélica, é uma igreja histórica, é uma igreja que é uma bênção. E eles são firmados na palavra de Deus. É gente de Deus. Aí, gente, um sujeito chamado Jim Jones, pastor, que foi excluído da ordem dos pastores presbiterianos, veio para a América do Sul, estabeleceu uma igreja na Guiana, e ali, gente, ele levou ao suicídio coletivo quase 1000 pessoas, que tomaram Coca-Cola com veneno. Um irmão nosso, um cristão irmão nosso do FBI, ele escreve um testemunho que diz que foi lá investigar a morte, inclusive de um senador americano que foi visitar esse trabalho lá na Guiana. Sabe o que ele diz? Que quando ele chegou lá, e ele investigou e pesquisou, ele não encontrou naquela comunidade de quase 1000 pessoas, ele não encontrou um exemplar da Bíblia. Por quê? Porque o poder se absolutizou na pessoa. Quem manda é o líder. Quem manda é o Papa. Não interessa o que está escrito. Não interessa o que a Bíblia diz. Interessa o que aquela figura que representa a autoridade está dizendo. Então o poder é absoluto dele e ninguém questiona. Como é que eu identifico, gente, uma falsificação, negação de que Jesus é Deus? Eu sei que alguém aqui ficou impressionado com essa expressão, porque eu também fiquei. Eu acho que o que me surpreendeu quando eu comecei a ler a Bíblia foi descobrir que Jesus era Deus. Porque para mim Jesus era só o Filho de Deus. Mas eu não conseguia entender, e a minha mente não conseguiu encontrar revelação para descobrir que Jesus, que Deus fez os céus e a terra, e um dia ele entrou no ventre de uma mulher virgem e se fez gente, e se fez carne e habitou entre nós.
Ele vai negar que Jesus é Deus, vai dizer que foi um homem encarnado, um homem de luz, um ser sobrenatural. Tem gente que vai dizer até que Jesus é um alienígena. Mas se aquela direção religiosa disser que Jesus não é Deus, isso é uma falsificação. 5, negação da salvação pela graça. Não, para você ser salvo, tem os 8 caminhos da salvação. Você tem que cumprir, você tem que fazer, você tem que visitar uma cidade especial, você tem que jejuar no mês especial, você tem que fazer caridade, você tem que fazer obra. Faça, 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 faça. O Evangelho diz, sabe o que, gente? Receba. Receba, está feito, está consumado. Tudo que eu devia fazer para me salvar, na verdade, quem fez por mim foi Jesus, porque nós não podemos nos salvar. Romanos 3,20 diz isso, que é impossível que eu e você nos salvemos pelo cumprimento da lei. Não tem jeito. Não tem bondade que te leve para o céu. Eu e você vamos herdar o reino, não por aquilo que nós fizemos ou fazemos. Não é porque eu não passo cheque sem fundo, não é porque eu trato bem a minha mulher, não é porque eu dou dinheiro para a obra, nada disso. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz e o sangue da cruz nos purificou de todo pecado. Autoritarismo do profeta fundador, exclusivismo, somente a nossa igreja, somente essa visão, somente nós somos abençoados. Aí ele fala assim, nós somos salvos, aquele ali é primo, nós somos filhos. Você nunca ouviu isso? Aquele ali é primo, porque não se veste que nem eu, porque não ora que nem eu, porque não tem a mesma cultura religiosa que eu. Isso é seita, gente. Dogmatismo, apenas eu sei interpretar. A visão de interpretação bíblica certa é a minha. E por último, gente, legalismo e intolerância. Você tem que seguir regras, ou então você está fora. Gente, olha para mim aqui agora. Igreja não é local de exclusão. Igreja é local de inclusão. Jesus era amigo de publicanos e prostitutas. Então eu quero dizer para você que está aqui hoje, que pensa que não vale nada, você que está me vendo em casa, que pensa que você não presta, que você não tem valor, que alguém disse para você que você cometeu algo, que você cometeu um crime hediondo, que você viveu na imoralidade. Eu quero dizer para você que Jesus era amigo de gente que nem você. E se você se aproximar de Jesus, confessar os seus pecados e dizer assim, Jesus, eu não largo de ti, entra na minha vida, Jesus vai te salvar, e você vai estar comigo, porque a Bíblia diz, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Amém, igreja? Queria que você orasse comigo agora, porque nós vamos fazer uma passagem em algumas experiências espirituais não cristãs. Você pode ficar sentado mesmo, mas eu queria que você repetisse essa oração comigo, tá bom? Diga assim, querido Pai Celestial, reconhecemos Tua presença neste local e em nossas vidas. Tu és o único Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Dependemos de Ti, pois sem Ti nada podemos fazer. Apoiamo-nos na verdade de que toda autoridade no céu e na terra foi dada a Cristo ressurreto. E por estarmos em Cristo, compartilhamos dessa autoridade, a fim de fazermos discípulos e libertarmos os cativos. Pedimos que nos enchas com Teu Espírito Santo e que nos leve a toda a verdade. Oramos pela Tua completa proteção e rogamos que nos guies em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, gente, falso e real, imitação e o verdadeiro é renunciar aos envolvimentos passados ou que possa estar tendo com práticas ocultistas ou falsas religiões. Olha, se você pegar o livro de Neemias, ele fala de reconstrução. Vamos reconstruir, ele não reconstrói um muro de casa, gente. Ele reconstrói um muro que protege uma cidade, que protege vidas. Então, se você quer
construir a sua vida, o seu casamento, as suas relações afetivas com os teus filhos, com quem você ama. A primeira coisa que Neemias faz, sabe o que é? Ele confessa os seus pecados e confessa os pecados dos seus pais. Confessar o pecado é homologar e dizer para Deus, é verdade que eu cometi um ato que desagradou o Senhor, muito pior do que isso. Não é que Deus fica zangado com você porque você comete pecado, não é nada disso, gente. É que quando você comete pecado, o teu pecado faz separação entre ele e você. Aí você não pode ser abençoado. Pastor, faz o seguinte, ora por mim, para eu ser abençoado, mas eu não quero me misturar com Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Para que Deus te abençoe, você tem que escolher andar com Ele. Você precisa querer andar com Ele. Então, gente, você tem que renunciar a práticas ocultistas e a falsas. Só religião, você tem que falar com a tua boca. Falso e renunciar é renunciar a qualquer atividade ou grupo que nega Jesus Cristo e que ofereça direção para a sua vida por fontes que não sejam as Escrituras. Então, gente, isso aqui a gente trata para aquele que quer fazer isso, a gente sempre coloca alguém para ajudar. Então, tem mais uma oração que eu quero que você faça agora, tá bom? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus, e diga assim, isso é para acordar o povo que, porventura, esteja querendo cochilar também. Eu quero que você fale isso, tá bom? Você fale, você não precisa gritar, só você falar. Diga assim, querido Pai Celestial, peço que guardes o meu coração e minha mente, revelando qualquer e todo envolvimento que eu possa ter tido, deliberadamente ou não, com práticas ocultas, religiões falsas ou falsos professores. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar agora. Presta atenção, gente. Presta atenção agora. Como é que a gente se livra? Como é que se liberta alguém que está aprisionado? Vou dar um exemplo para você aqui que é muito simples. Esse exemplo é da minha mulher. Ela usa a seguinte ilustração. Imagina que você está sentado aqui num banco. E aqui em cima da sua cabeça, aqui eu estou em cima do multimídia. Aqui tem um monte de passarinho. Pombinho. Gavião. Urubu, pensa no animal que você quiser, mas que voa, e que está aqui em cima. O que vai acontecer comigo, gente? Eu estou aqui, o passarinho está ali em cima, ele vai fazer o que na minha cabeça? Sujeira, não vai fazer sujeira? Sim ou não? Alguém já foi sorteado com isso? Você está passando debaixo de uma árvore, pof! Não é isso? Está aqui, ó, em cima da minha cabeça. Aí sabe o que as pessoas fazem? Em nome de Jesus, sai! Aí o passarinho sai. Ele vai embora, se assusta, vai embora. Daqui a meia hora, você está sentado ali, sabe o que acontece? O passarinho volta. E faz mais caca na minha cabeça. No seu caso, na sua cabeça. E aí você de novo diz em nome de Jesus, e no poder do sangue do Cordeiro, sai! E ele sai. Mas você só vai resolver o problema da sujeira. Você só vai resolver o problema da dor, do sofrimento, da perseguição espiritual maligna, se você cortar o galho fora. Então existe vínculo, gente. Olha para mim. Eu não era cristão. Eu não nasci, eu achava que era cristão, mas não era. E aí eu visitava, na minha fé, com o meu coração completamente inocente, eu visitava lá um terreiro. E lá no terreiro, sabe o que acontecia quando a gente cantava a música? Por isso que é importante a igreja saber que o louvor é a preparação para a visitação do Espírito Santo de Deus. E esse espírito imundo, ele falsifica. Então você canta uma música, sabe o que acontece? Desce ali um espírito imundo. E o interessante é que quando aquela pessoa fica possuída, a primeira coisa que ela faz, sabe o que é? Acende um cigarro. Aquele espírito imundo acende um charuto, acende um cachimbo, acende um cigarro de palha e vai tomar a cachaçinha.
vai tomar a cidra, vai tomar a pinga. Isso tudo, gente, escute agora, é brecha espiritual e é vínculo maligno. Aqueles espíritos, dependendo da casta que eles são, eles vão usar o corpo daquela pessoa com aquele vínculo. Então, para deixar mais claro, por que existe rato e barata? Não, pastor, tem rato na minha casa, eu vou botar veneno. Não adianta, gente. Não adianta, gente. Se eu pego aqui o lixo, um saco de lixo, aí jogo naquele canto ali, ó, pof. Aí no domingo tem culto, eu pego o saco de lixo e jogo ali, ó, pof. E aí no outra semana eu pego o saco de e vou botando ali. Gente, sabe o que vai acontecer? Vai juntar barata e daqui a pouco vai juntar rato. Adianta jogar veneno? Você tem que pegar o lixo e jogar fora. Meu irmão, minha irmã, você precisa jogar o lixo que está dentro de você fora. Precisa. Não adianta ficar gritando, sai, porque se você não quebrar o vínculo, vai voltar. Pastor, fui na igreja, não resolveu nada, então eu estou deixando claro para você que você precisa, primeiro passo, é rejeitar toda a experiência não cristã que você tenha feito. Isso não vai ser aqui uma relação exaustiva. Se você lembrar de algo, se o Espírito Santo dizer que aquela vez você foi em tal lugar, você recebeu uma oração, você foi numa benzedeira, você buscou manipulação espiritual de alguma forma que não seja bíblica, você precisa rejeitar isso. E eu estou falando isso, eu não quero ser duro com você. Eu quero ser muito amoroso. Para quê? Para que essa lixarada, para que esses problemas saiam da sua vida. Amém, igreja? Diz amém. Isso. Inventário de experiências espirituais não cristãs. Eu vou citar uma por uma aqui. E eu quero que você preste bastante atenção. Da esquerda, de cima para baixo, da esquerda para a direita, projeção ou viagem astral. Pastor, nunca nem ouvi falar nisso. Então, você não fez. Então, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Você que fez, você sabe o que você fez. Igreja da Unificação, tabuleiro Ouija, ou a brincadeira do copo. Os intercessores, orem agora por mim, em nome de Jesus. Brincadeira do copo, ou a brincadeira do compasso. Mormonismo, ou igreja mormon. Levitação de mesa ou corpo. Igreja da Unificação, masmorras e dragões, é um brinquedo é um brinquedo de RPG, testemunhas de Jeová ou torres de vigia, falar em transe, meninos de Deus, escrita automática ou psicografia, participou dos movimentos pró-vida, unitarismo, telepatia, maçonaria, uso de encantamentos, uso de maldições, encontro com nova era, sessão, fórum, materialização, adoração de espíritos, clarividência, você que teve espírito guia, leitura da sorte, cartas de tarô, budismo, leitura de mão, Hare Krishna, Pai Divino, sociedade teosófica, islamismo, ciência cristã, muçulmanos negros, hinduísmo, auto-hipnotismo, umbanda, quimbanda, candomblé, kardecismo, barraísmo, vara de condão, pêndule ou rabdomancia, Rosa Cruz, o movimento Rosa Cruz, auto-hipnose, manipulação mental ou tentativa de troca, ciência da inteligência criativa mental, meditação transcendental, magia negra e branca, yoga, pactos de sangue, automutilação, você que foi e fizeram cortes no teu corpo, fizeram marcas no teu corpo, ecancar, fetichismo, ou seja, objeto de adoração, cristais, amuleto de sorte, você botou fitinha no braço para dar sorte, você mandou uma camisa, um pedaço da roupa, para que isso trouxesse sorte, controle da mente, incube e sucube. Essa lista não é exaustiva. Talvez você lembre de coisas que não está aqui, mas que provavelmente certamente você vai ter que renunciar e deixar,
você vai ter que renunciar e abandonar. Gente, como ao pássaro vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 12. Pastor, mas eu não fui lá porque eu quis, não. Eu fui lá porque me levaram, eu era pequenininho. Aí me pegaram e me levaram lá para eu tomar um passe. Me levaram lá para a benzedeira orar por mim. Vou falar uma coisa para você, existe uma lei que é espiritual, quero que você entenda isso. Entenda isso. Lei da gravidade. Se você se jogar do 8º andar, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Não é verdade? A lei da gravidade vai puxar para baixo. Vou fazer uma pergunta. Se você não se jogar, mas se alguém te empurrar de lá, o que vai acontecer contigo? Apesar de você ser inocente. Apesar de você não querer. Se você sem querer tropeçar na varanda e cair do 8º andar, o que vai acontecer, gente? Sem você querer. Ainda que você não foi porque quis, você precisa renunciar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a maldição, gente, ela não vem por acaso. Ela encontra uma porta. E qual é a porta da maldição, gente? Desobediência. Essa é a porta. É desobediência. E aí, você fala assim, mas pastor, eu com todo o meu coração, eu fui buscar a religião. Vou falar sobre falsa proteção. E eu quero que você busque a Bíblia na sua casa, e você confira ou baixe isso no site, e você confira essas passagens. Mentira da proteção da religião. Atos capítulo 10, 25, 26. E aconteceu que entrando Pedro, o apóstolo Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou. Por que ele falou, eu também sou santo, me adora, cede uma velhinha para mim, vai ali na encruzilhada, faz um despacho. Por quê, gente? Eu também sou homem. A farsa da adoração a anjo. Não, pastor, agora tem a mania. Adoração de cristal, de pedras, adoração, eu vou colocar ali uma pirâmide. A face da adoração a anjos. E eu, João, sou aquele que via e ouvia essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me. Olha só, João, o apóstolo João, que andou com Jesus, ele prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar e disse-me, olha o que o anjo diz para ele, olha-me, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro da Bíblia. Adora quem, gente? Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Adorarás ao Senhor teu Deus. A gente não deve adoração, louvor, veneração a mais ninguém que não seja o Senhor. Você precisa entender isso. Que esse tipo de adoração não te leva à bênção de Deus, mas leva sobre a sua vida maldição. E aquilo que você planta hoje, você colhe no futuro. Por que isso está acontecendo na vida do meu filho? Por que isso está acontecendo na vida do meu neto? Mas esse é assunto para a semana que vem. Fortaleza e segura a mentira dos ídolos. E nós vivemos num país absolutamente idólatra. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Mas pastor, eu sou devoto desse ídolo. Eu sou devoto dessa imagem. Eu estou aqui fazendo, inclusive, 27 de setembro é o dia que eu tenho que fazer um trabalho. Vou dizer para você, você está sacrificando aos demônios. E eu não quero que você receba essa palavra como uma palavra que está fazendo doer no teu coração, mas como uma palavra libertadora.
Não é fácil pregar essa mensagem, gente. Ainda mais no país que nós vivemos, onde a desculpa para se manter uma visão de sincretismo, de hibridismo religioso, é a cultura. Não é a nossa cultura. Vamos manter os índios, vamos manter a população indígena dentro da sua cultura. Mas ninguém quer que índio devore mais ninguém. Pode ser índio, só não pode mais ser índio que come gente. Gente que acha que está salvo, busque na sua Bíblia, por favor. Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, escute. Chegai-vos juntos os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. É triste isso, né, gente? Mas é a verdade. Aí a falsificação faz, sabe o quê? Não, pode fazer. A falsificação diz, sabe o quê? Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, gente. Só Jesus Cristo leva a Deus. Só Ele. Só tem uma porta. Aqui, nessa tenda, tem aquela porta ali. Tem essa porta aqui. Tem uma outra porta ali. Tem uma porta do banheiro do público feminino, do público masculino. Tem a porta para aqueles que precisam de necessidades especiais. Mas só tem uma porta que vai levar você lá para a rua. É aquela porta ali. Então não adianta você querer entrar em todas as portas. Não são todas as portas. Existe uma porta só. E essa porta é Jesus. Eu sou a porta das ovelhas. Amém? Pastor, eu me meti com magia, com feitiçaria, com bruxaria, com encantamento. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. É o último texto que nós vamos ler. Não permitam que se ache entre vocês quem queime em sacrifício o seu filho, ou a sua filha, ou pratique o aborto, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia. Adivinhação você pode levar, leitura da mão, cartomancia, jogar búzios. Que se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, ou que seja médium, que consulte espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Vamos ver se sobre isso vem maldição, gente? E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deuteronômio 18. Eu tinha aqui, gente, pelo menos 20 passagens bíblicas para mostrar para vocês. O tempo não deixa. Mas eu quero dizer para você que você não deve ficar magoado com isso. Você deve agora decidir abandonar isso, rejeitar isso, confessar a sua prática e dizer: Deus, eu não tenho mais parte com isso. Eu tenho parte apenas com o Senhor. Eu tenho parte apenas com Jesus. Eu quero que o Senhor Jesus seja o Deus da minha vida. Eu quero lançar fora tudo aquilo que fez com que eu perdesse. Porque isso aqui, gente, fez com que aquelas pessoas que tinham posses perdessem as suas posses. Gente que estava segura, que se tornasse sem segurança. Isso é uma mentira. E você precisa crer na verdade. E a verdade é que só o Senhor Jesus Cristo, só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Qual é a escolha segura, gente? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não me toca. 1 João 5,18. Pastor, como é que eu faço então? Como é que eu faço então para que todas essas abominações que vieram sobre a minha vida se retirem? Primeira coisa, receba o Senhor Jesus como Deus da sua vida, como Salvador da sua vida. Você precisa fazer uma aliança com Ele, você precisa fazer um pacto com Ele. Esse é o cálice da nova aliança, do novo pacto em meu sangue, que é derramado por vocês. Número 2, aquele que é nascido de novo não vive no pecado.
abandone o pecado. Abandone. Diga para Deus, eu não quero mais o pecado, eu quero o Senhor. E Deus te deu identidade de vencedor para abandonar o pecado. Número 3, renuncie a todo tipo de prática que você tenha feito, que talvez os teus pais, os teus avós, alguém que tem autoridade sobre você, tenha te levado. Quebre, nós vamos quebrar isso essa noite. Você vai sair daqui livre. Você vai sair daqui absolutamente livre. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus.